Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês. Agradeço o convite, né, a acolhida e muito bom ouvir o interesse, né, e a valorização da cultura, né? Ó, o senhor Máximo. E é muito bom ter esse espaço, né? Esse espaço para a gente trocar, conversar e, enfim, compartilhar o nosso trabalho. Hoje eu vou falar como artista gestora, né? Eu vou falar do SPY, que é o espaço, aliás, SPY é espaço em catalão, né? Vou falar do SPY, que é esse nosso ateliê, meu e do Marcelo Drummond, que além de ser o nosso ateliê, de onde a gente desenvolve os nossos projetos, ele também é um espaço que oferece ações formativas de várias ordens, né? Então, hoje o que eu vou apresentar é um pouco o trabalho que a gente desenvolve desde 2014 na cidade de Belo Horizonte, embora a gente já tenha recebido artistas de outras cidades, né, do Brasil, e cada vez mais eu sinto que o SPY está tomando está ampliando aí as suas fronteiras, embora a gente perceba que aqui na cidade de Belo Horizonte, excepcionalmente, assim, comparado às outras cidades, o contingente de artistas plásticos e artistas visuais realmente grande, assim. A gente acha que tem muito trabalho a ser feito, né? O que nos motiva bastante. Eu vou mostrar um arquivo com algumas imagens que vão um pouco ilustrar o trabalho que o SPY desenvolve, né, nesses quase 6 anos aí. Na verdade, assim, o objetivo maior, né, da nossa conversa aqui é um pouco falar da nossa campanha, né, que a gente está... tem mais ou menos 3 semanas que a gente está começando a conversar com algumas pessoas, né, as pessoas que conhecem o SPY, que valorizam o nosso trabalho e que podem apoiar em todos os sentidos, né, e de reverberar essa nossa aflição de agora de tentar manter esse espaço vivo, né? Então, nesse tempo, com essa pandemia, né? Com toda essa paisagem estranha que a gente tá nela, o SPY está realmente precisando que a gente tomasse essa atitude como forma de manter esse trabalho, né, que a gente faz, e é um trabalho que eu acho que não é... Porque o SPY também é o nosso ateliê, né, meu e do Marcelo, a gente desenvolve os nossos trabalhos autorais, mas para além disso, muitos artistas, muitas pessoas passaram e espero que passem pelo SPY. Então, na verdade, e a campanha chama justamente Apoie SPY, Apoie Artistas, porque a gente tentou fazer uma estrutura que cíclica, né? Que assim, apoia o SPY apoia o artista, tentamos fazer uma equação em que todos ganhem, né? É uma equação difícil, né? No mundo capitalista, né? Tem sempre alguém que tem que perder. Mas a gente tentou e vamos ver se já está começando, né? Já está começando, espero que dê certo. Bom, durante a minha apresentação, assim, eu comentei, assim, eu gosto sempre de
de ser interrompida com alguma pergunta, se alguém quiser fazer, para mim é ótimo, me ajuda, né, a pensar melhor. Eu gosto mais de responder do que falar. Mas, enfim, eu vou compartilhar, então, esse arquivo que fala um pouco dessas ações do SPY e fala um Nídia, pouco... Oi. me permite só avisar para o pessoal, quando eles quiserem fazer pergunta, vocês vão precisar de ativar o microfone, porque ele está desativado para o seu maior conforto, tá, Nídia? Então tá, vou compartilhar aqui. Tá. Vocês estão vendo bem as imagens? Talvez precisasse ficar um pouquinho maior, se você puder clicar. Você tem Pois é, como aumentar um pouco ou não? tem. Eu Porque acho eu que acho que vai ser. vai ficar Pode melhor. aumentar um pouquinho. Começando a Eu ficar achei que bom. eu tivesse colocado Agora em. ficou bom. Aí. Eu Agora ficou pensei que ótimo. tivesse colocado em. Ô, gente, eu não resisti em começar um pouco pelo que me motiva. Há poucos anos é que eu venho me reconhecendo como artista gestora, confesso assim. É, isso é isso é o nosso ateliê, o Galpão Embra, que funcionou de 89 a 98 no Carlos Prates. E eu quis mostrar essa imagem assim, porque aí começa realmente a gente perceber, eu me perceber como artista gestora, né? A gente tinha esse ateliê, que era um ateliê fabuloso, assim, um galpão de 1.000 metros quadrados, maravilhoso, em que a gente trabalhava, compartilhava, a gente compartilhava os processos, né? E, é quando eu percebo que assim a gente queria algo mais que um ateliê. Então, a gente começou a convidar pessoas para ver os nossos trabalhos. A gente tinha um dia da semana que a gente compartilhava os processos de todos os. A gente meio que se acompanhava, né? Fazia umas orientações internas. E, e esse espaço, nós fizemos uma exposição coletiva, né? E a gente convidou para essa exposição, a gente convidou a Iole de Freitas e o Nuno Ramos. Você imagina, assim, né? Jovens artistas, e a gente convidou dois artistas que a gente gostava bastante, a gente queria realmente trazer pessoas, artistas de fora. Chamamos o Rodrigo Naves para escrever um texto. Na ocasião, não existia a figura do curador, então era um espaço que tinha, era um ateliê, mas era um espaço autônomo, né? Já. E aí a gente, dentro das nossas iniciativas, nós convidamos o Rodrigo Naves para fazer uma palestra. E, enfim, aí tem várias Vocês estão aí? pessoas conhecidas aí, né? Puxa. Bom, antes disso, que eu queria só falar do. Bom, tá aí os artistas, né? Assim, a Fabiola Mulan, por exemplo, que hoje sim é gestora, já não é mais artista, né? É a secretária de Cultura, nossa, aqui. O Marconi Drummond também, que também não é artista mais, é curador, né? Então, havia uma vontade nesse grupo de se fazer algo mais que não é simplesmente, mas para além das nossas produções individuais como artistas, né? Então, em 2014, eu e Marcelo, a gente começa esse trabalho e a gente
10 anos depois que a gente voltou de Barcelona, porque a gente tinha essa ideia de montar esse grupo, esse espaço, perdão. E aí, por isso que é SPA, espaço em catalão, e tem toda essa reverberação. Então, é o nosso espaço de trabalho, mas que tem uma vocação pública, né? De propor ações formativas, né? De várias ordens, assim. E a gente brinca que o SPY não é que é um espaço aberto, é um espaço sem portas, né? Então, essa parte, essa imagem, a parte interna, né? As, as salas, as 6 salas da sala, elas são todas interligadas e é o que move um pouco o nosso espaço, essa questão do compartilhamento e do cruzamento de várias áreas do conhecimento, né? A gente fez uma série de ações em que a gente nós convidamos chefe de cozinha ou convidamos um advogado para poder falar e fazer essa interseção com as artes visuais, né? Agora, esse segundo semestre mesmo, eu vou dar uma oficina que chama Grafias do Outro, que trabalha com o álbum de família, né, como material que cada participante leva, e eu vou trabalhar juntamente com o psicanalista. Então, tem sempre essa vontade, sabe, desses cruzamentos, né? Essa tem uma imagem da primeira ação que a gente fez, que foi uma expedição, chamou Expedição Fazendinha, que foi em Brumadinho, num sítio em que ficamos 2 dias, 3 dias, perdão, nesse sítio, mas teve uma parada antes no SPA, em que nós reunimos com os artistas, participantes, né, e conversamos o que cada um faria nesse lugar, o que cada um já trazia como pesquisa, e depois a gente passou esses 2 dias em que eu e o Marcelo a gente foi orientando e acompanhando esses artistas em produção, depois voltamos para o SPY e demos continuidade, né? E daí a um mês a gente apresentou todo o processo de trabalho desses artistas. Então ele tinha essas 3 paradas, né? SPY, esse sítio, né? Em Brumadinho, que foi cedido até por uns amigos, a Vânia Mintz e o Cid Dias, e foi maravilhoso. Inclusive está aqui, esse convite aqui já é esse convite que é da exposição. Enfim, aqui tem uma série de convites das peças gráficas, né, que a gente veicula nas redes para a gente pouco pontuar, né? Então, em 2015, se não me engano, o Guto Lacase esteve no SPY para falar do trabalho e dar uma oficina. A Travessa que é esse convite aqui, que foi uma Maria Helena Bernardes, que é uma artista e pensadora de Porto Alegre, veio falar sobre as artes visuais no século XX, XXI, uma coisa assim, não me lembro muito bem, mas era muito centrado em arte contemporânea. E depois a gente atravessa a rua e a Agnes, que na ocasião o Bouquet Garni, né, funcionava em frente ao SPY, ela fez todo um jantar em função dos assuntos, né, e dos artistas mencionados nessa palestra, que a Maria Helena deu para a gente. E, bom, e além dos artistas que a gente convida para falar, como foi o caso do Guto Lacaz, ou as expedições que a gente realiza, ou dia de desenho, né? Faz um DDD, que é uma atividade gratuita em que a gente chama e convoca as pessoas para fazer um DDD, né? Um dia de desenho, e ir desenhar no spa, e a gente elabora, cria uma série de pequenas situações, né? Que pode ser um disparador, né? Para a realização do desenho. Tem também a questão dos acompanhamentos que a gente faz, tanto o acompanhamento coletivo como o acompanhamento individual, né, no desenvolvimento da pesquisa em artes visuais. Esteve aqui também o Fábio Moraes para dar uma oficina, né, muito sobre o livro de artista. A Rosângela Renault teve para falar do trabalho dela.
Elaine Ramos veio fazer uma palestra. Elaine Ramos, que é uma designer gráfica que trabalhava na Cosac Naif e agora está à frente da editora Ubu. Enfim, oficina com a Marilda Castanha, né? Que é uma senhora ilustradora maravilhosa. Então, uma série de ações. Vou passar aqui objetos da natureza rapidamente, que foi uma das expedições que a gente fez, essa em Itabirito. Em Itabirito. Então, o que são essas expedições? São essas imersões que a gente faz num determinado lugar, convoca os artistas participantes e a gente, nesse caso, tinha uma relação direta com a natureza, né? E a gente, nesses 2 dias ou 3, então eu e Marcelo, eu, Marcelo e a Fabiola Tasca, que também estava como artista orientadora, né? Orientamos esses artistas nas várias, de como que cada um desses artistas responderiam, né, a esse lugar. Aqui tem uma foto, quando na volta, né, quando depois que a gente apresentou os trabalhos, ou os processos, né, a gente sempre evidencia que o SPY é um lugar de processo, né, de abertura de processos, assim, mais do que exposição. Então, são esses vários artistas que passaram. Isso que eu ia mencionar. A Júlia Rebouças esteve lá no SPY para poder ver o resultado e conversar com os artistas. Vou passar aqui rapidamente, assim, os artistas que passaram: Fernando Maculan, o F. Godoy, Andréa Costa Gomes. Andréa Costa Gomes, inclusive, está no hall de artistas, né, do Apoio SPY. Marcel Diogo, Juliana Gontijo, José Lara, Daniel. Enfim, gente, vou dar uma passada rápida, porque eu acho que no nosso tempinho fico preocupada aí. Tranquila. Bom, tem mais um projeto que é o Circo Vizinhança, o nosso trabalho mais recente. Esse aqui. Não sei como é que. Em que a gente fez um trabalho a partir do bairro Santa Efigênia, né? Convocamos 5 artistas para trabalharem a partir da... Então, a nossa primeira ação foi dividir o bairro Santa Efigênia, a parte que está fora da contorno, dividimos em 5 territórios e cada um dos artistas pôde trabalhar nesses territórios. Bom, o Roberto Freitas, ele trabalhou um pouco com a ideia de uma relação, né, da Serra do Cipó com Belo Horizonte, numa hipótese de que se a cidade de Belo Horizonte não tivesse sido construída, seria uma paisagem tal qual a Serra do Cipó. A Flávia Perê trabalhou muito fazendo o levantamento das mulheres importantes do bairro. Aqui está o grupo em frente. Vocês estão vendo bem, gente? Eu estou muito pequeno. Não, a gente está vendo, pelo menos no meu computador, está vendo bem. Nídia, eu só pedi para o pessoal desligar o vídeo enquanto você está apresentando, porque por alguma razão, nossa conexão está dizendo instável, só para não atrapalhar a apresentação até a gente começar o bate-papo. Tá, beleza. Bom, isso aqui são imagens da primeira mostra desse trabalho, que nós fizemos uma mostra em diagrama, um pouco devolvendo para a comunidade do bairro toda a pesquisa levantada, né, como uma forma de criar um diálogo, né, com esse público.
Eu trabalhei um pouco em cima do levantamento das árvores frutíferas, então teve uma distribuição de frutas, teve uma... bom, esse é o trabalho da Flávia Perê, né, com as mulheres importantes do bairro. Então ela fez, ela colou, né, uma série de lambes pelo bairro. Isso é legal demais. Ô, Nídia, eu posso perguntar sobre esse trabalho, já que você permitiu a gente interromper, com as, Claro, por favor. com as mulheres de destaque nobres do bairro? Como é que foi a reação delas diante desse trabalho? Delas. Bom, Deles, eu acho delas, que é. elas gostaram. Elas gostaram muito, né? A Ana Barbosa, que é essa daqui, a líder comunitária, né, da Vila Ponta Porã, que está ali do lado do Shopping Boulevard. A mãe Efigênia, né, de um quilombo que está, um quilombola que tem que é Paraíso, né, que está próximo a Mendiçá, né, a Elza de Moura, que é uma professora que vai fazer 105 anos esse ano, que é a filha do tenente Anastácio de Moura, que dá nome à rua onde está o SPY, né, uma Uau. professora que trabalhou com a Helena Spoff quando ela veio para instaurar, né, a nova escola em Belo Horizonte, e a Sônia Lansky, né, que é uma médica fabulosa e que muito uma guerreira no sentido do parto humanizado, né? Então, Uhum. assim, elas adoraram, houve uma recepção maravilhosa. Agora, enfim, não sei se eu respondi. Sim, obrigada. Aham. Roberto Freitas, né, que fez uma instalação no SPY com essa relação dessas duas paisagens. O Portilho, que trabalhou um pouco a partir da... Trabalhou um pouco, não. Trabalhou a partir do acervo da tipografia Matias, né, que está no Santa Efigênia. Esse é o trabalho que eu fiz, que eu desenvolvi fazendo essa instalação das cerâmicas, né, em frente às árvores, com a forma de fruta, né, da fruta que é correspondente à árvore. E esse é o último trabalho. Eu fiz uma série de ações no sacolão e nas ruas com essas frutas, com essas etiquetas com os nomes das pessoas, né, do bairro. Gente, olha, tá muito... Então essa aqui, enfim, imagem aí da abertura. E esse ensaio eu fiz no dia da abertura, das pessoas que se identificaram com... Porque, claro, né, todo mundo procurava o próprio nome. E é isso, gente. Eu fiz uma passada assim rápida, né, nas nossas ações do SPY. Tá. Então a gente criou o Apoia SPY, Apoia Artistas, né? Que é uma campanha de apoio em 4 modalidades, né? De 20 mil, 15 mil, 10 mil e 5 mil reais. E, em contrapartida, o apoiador recebe um conjunto de obras. A gente oferece para cada uma das modalidades 4 lotes, em que a gente reúne aí vários artistas, várias obras de artistas que passaram pelo SPY, né? E na grande maioria são artistas que não são representados por galerias e artistas que a gente conhece, a pesquisa, o desenvolvimento do trabalho, a gente participou de alguma maneira, né? Porque são artistas que participaram ou da residência dentro do SPY, né? Que é o Ocupa SPY, ou as orientações, ou participou das expedições, né? Que a gente oferece. E então é um apoio que não é a fundo perdido, digamos, né? Ele apoia e ele recebe um lote com obras de artistas e quando o apoio acontece, os artistas recebem eles têm, assim, o SPY não está vendendo obras de arte, mas o artista, quando o apoio acontece, ele tem uma sensação clara de venda, né? Porque ele recebe
por por esse apoio, né? Então tem a Maria Palmeiro, que está participando, que é uma artista do Rio de Janeiro. Ela participou do Ocupa Spy, e depois participou também dessa curadoria que nós fizemos recentemente na Galeria Periscópio. Um erro inesperado aconteceu. Que é um trabalho, são desenhos, né? 32 por 34 centímetros, um desenho feito com pastel oleoso. Tem o trabalho da Júlia Lobato, que participou de uma exposição no SPY. Ela ainda é aluna da Escola de Belas Artes, participou de uma exposição de formandos, que é uma coisa que o SPY também faz, de abrigar essas exposições da academia, né? Mesmo sendo um espaço completamente fora da academia, mas a gente acha interessante essa aproximação. Bem, enfim, o Marcelo dá aula na Escola de Belas Artes da UFMG, então tem toda essa aproximação. Né? A Júlia Lobato participou dessa exposição e depois ela participou do Ocupa Spy, que é essa residência que a gente faz de uma semana, em que a gente acompanha esses artistas diariamente, uma semana. Parece um startup, assim, uma coisa super intensa. É um trabalho são sempre trípticos que ela faz tem sempre uma narrativa, e são trabalhos com pintura a óleo e acrílica, né, sobre tela. São formatos pequenos, 9 por 12, 10 por 15 centímetros, né? Trabalho muito interessante. E aí você vê esse barrado azul, né, que é um barrado que ela faz na parede, né? Então tem uma relação também com a arquitetura, né, do lugar. Esse é o trabalho da Andréa Gomes, são desenhos que ela também apresentou ela também estava na exposição Um Erro Inesperado Aconteceu, desenho em nanquim. Não, acrílica, perdão. É acrílica sobre papel. Desenho muito... A Andréa participou da expedição Objetos da Natureza, também fez orientação. Oi? Não, nada. Acho que foi um ruído. Esse é o trabalho do Binho, que é acrílica sobre tela. 40 por 30 centímetros. O Binho também participou do Erro Inesperado Aconteceu, faz orientação com a gente. O Mark Davi, que faz um desenho de intervenção em livros antigos, e são flores, que é um trabalho todo inspirado em Fukushima, quando teve o vazamento nuclear, e que essas flores começaram a crescer deformadas. Então é disso que o trabalho fala, né? Ele faz esses desenhos com essas flores com problemas genéticos, né? Assim. E o Mark Davi participou, fez o Ocupa Spy, faz orientação individual, participou, fez o Ocupa Spy 2 vezes, né? E participou de algumas oficinas que a gente ofereceu também. O Avilmar Maia é um artista que a gente acompanha já há uns 2 anos ou mais. Participou há pouco tempo, o ano passado, se não me engano, fez uma individual na Casa Fiat, e nós demos toda a assessoria, né, para ele, em termos de
de indicação quem fazia o texto, a expografia. Então, a gente participou muito da exposição dele, assim, meio que na produção mesmo, né? A gente acompanhou de perto. E ele trabalha com essas hibridizações, assim, dos brinquedos, dos bonecos, né? Faz vai mudando, né? Vai pegando partes e vai fazendo esses híbridos, né? Com essas que a série pulsa. É um trabalho muito... A Daniela Moser faz acompanhamento com a gente já há um ano ou mais. Fez recentemente uma exposição no Centro Cultural da UFMG, mas que acho que fechou, pegou justamente o período dessa pandemia, e ela faz um desenho com colagem, com esses pedacinhos de papel. É uma colagem que são vários papéis mais com uma maior espessura, então tem uma tridimensionalidade, né? É um trabalho muito, muito interessante, teve um desenvolvimento maravilhoso. 40 por 40 centímetros, em trabalhos pequenos. A Beatriz Magalhães, que a gente teve um contato interessante, porque ela participou do Faz um DDD, e ela iniciou essa série nesse Faz um DDD. Ela começou a trabalhar, foi muito mágico, assim, que ela chegou sem material, aí começou a trabalhar com carvão, que a gente tinha lá no SPY, carvão de churrasqueira mesmo, e ela fez uma série linda, e ela fez uma exposição com esses desenhos, né? Na Vila 211, ela fez uma exposição. Então, é carvão sobre papel, né? Teresa Portes, que começou, a gente fez participamos, o SPY e a Undiof fizeram um projeto super bonito na galeria do Sesc Palladium, as Casas de Lili, em que a gente trabalhou muito em função do livro de Lili, que é uma cartilha que foi amplamente usada nos anos 50, 60, e, bom, ela também participa com esse desenho que é Ecoline sobre papel, 60 por 50 centímetros. Está com um trabalho está com uma produção muito interessante. A Marcela Novaes, que é de São Paulo, participou da exposição da Periscópio, né? No Erro Inesperado Aconteceu, participou do Ocupa SPY e agora está na orientação coletiva. E são esses desenhos em guache. Ela faz uma série de casas com essa queima, e agora ela está fazendo uma série de casas em que ela vai, pesquisa no Street View e vai fazendo fotos e está trabalhando, né, a partir dessas casas que ela vai percorrendo, né, pelo planeta, assim, né, pela internet. Bom, esse é meu trabalho, também estou no rol dos artistas, aí apoiando o SPY, a série Bússola, são peças em bronze, que participaram da exposição Ocidente, no Palácio das Artes, em 2015. E esse conjunto de serigrafias do Guto Lacasse. Bom, gente, é isso. Lídia, está acontecendo alguma coisa assim no SPY online? Algum curso, vocês estão ainda acompanhando os artistas assim, à distância? Como é que é? Está acontecendo alguma coisa? Uhum. Nesse momento agora, assim, em março, né, quando a pandemia, né, assim, o isolamento social se fez necessário, né, haviam várias iniciativas, né, várias oficinas já agendadas pelo SPY que a gente teve que suspender, e a única ação do SPY que foi, assim, acho que com 3 semanas a gente conseguiu reativar, foi o acompanhamento coletivo e individual. Porque como é conversa sobre os projetos e
E como nesse momento agora, eu pelo menos percebo isso, assim, o que me faz mais feliz e que mais me tranquiliza é trabalhar, né, com minha própria pesquisa, né, quando eu vou para o SPA e trabalhar no ateliê, e eu acho que está todo mundo, pelo menos assim, né, os artistas têm sentido a mesma coisa. Então, assim, as orientações continuaram, as pessoas estão em franca produção e o acompanhamento favorece muito isso, né? Porque são encontros semanais em que a gente compartilha os processos e então é uma maneira de você realmente ativar. Eu estou muito feliz. Assim, tem um grupo de acompanhamento coletivo que é toda quinta pela manhã. E é maravilhoso para mim também, porque é como, né, me preparo para poder conversar, fico super ativada, assim, né? E tem alguns acompanhamentos individuais, né, que permaneceram, e tem algumas pessoas que não, que se não conseguem, realmente o modo online não funciona. Então, são pessoas que estão realmente esperando a gente voltar à normalidade, se é que ela vai voltar. É. Nídia, eu tenho uma pergunta. Você tocou no tema desse isolamento, da pandemia, e esse espaço aqui tem sido sempre também um espaço onde a gente dá vazão às nossas angústias diante do isolamento. E diante da situação. Você acha que o trabalho que a SPY faz, de alguma maneira, ajuda o artista a ter um lugar onde ele se sente seguro para eu vou usar uma palavra assim um pouco gasta para vazar e não precisar processar absolutamente sozinho a angústia dos tempos? Eu acho que sim. É um pouco assim o que eu acabei de falar. Realmente é, é um oásis, né? Quando você está num território da criação, né? Todas as vezes que eu me vejo falando com alguém, ou mesmo no SPY, trabalhando, em que eu estou criando, né? É fabuloso, porque isso fortalece, né? Então, eu acho que os artistas, as pessoas que nos procuram, um pouco, eu acho que é um pouco em função disso, e a gente responde dessa maneira, né? Eu acho que esse acompanhamento, por exemplo, o acompanhamento coletivo que acontece toda quinta-feira, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente vai se alimentando diariamente. Alguém ou compartilha um edital, ou compartilha, ou quer saber onde compra um material, ou tem um artista que a pessoa viu e lembrou do artista X. Então, assim, ela é uma conversa e uma troca que quase que acontece sem a minha presença, né? Eles ficam ali eles se alimentam dessa. É claro que é uma demanda de cada um, né? De querer trabalhar, mas a gente sabe que o desejo de trabalhar não é suficiente, né? Você tem que encontrar um território, uma atmosfera que te impulsione. E muitas vezes você tem isso com o outro, né? Com esse compartilhamento, com com essas trocas que a gente vem, né? É muito bom fazer exposição, né? Por isso, né? Porque você mostra o seu trabalho. Então, assim, a exposição pode ser de diversas maneiras, né? Você expor um novo trabalho, você expor uma ideia, né? Então, eu acho Aham, que sim, nesse sentido, sim. certo. Eu queria aproveitar que nós ainda temos 10 minutos e trazer de novo o projeto esse projeto Apoia Spy Apoia Artista e contextualizar isso um pouquinho, porque outro dia mesmo eu falava que na nossa tradição do Kundalini Yoga, a gente tem uma tradição que remonta, tem suas raízes numa Índia medieval,
onde eu outro dia me deparei com um texto de um professor dessa tradição que dizia: a vida sem os artistas é uma vida sem expressão. É uma tarefa quase que ética uma sociedade zelar por duas coisas, pelas mulheres e pelos artistas. Então, eu acho que esse é um chamado muito grande para nós que temos um apreço pelas artes, um apreço pela vida, que a gente apoie ou replique, ajude replicando essa ideia do SPY, porque a gente não vê tantas iniciativas assim. Nós todos sabemos, vocês sabem que são artistas que os mecenas já não fazem tanta graça mais e, os tempos são tão radicalmente outros que agora a categoria de mecenas são os amantes dessa arte que não pode morrer, que não pode, desse artista que não pode ser esquecido. E não é o caso da gente escolher um artista, mas por isso que eu acho legal a ideia do SPY, porque na concepção um pouco iluminista, você escolhia uma pessoa para você apoiar. Nessa concepção de agora, a gente escolhe uma ideia, que é a ideia de uma escola, de uma galeria, de um centro de apoio que apoia artistas, que apoia a arte. Então, eu queria só dizer que isso é muito importante e foi o que me motivou a estar aqui e promover esse bate-papo. Eu queria agradecer. A gente, que foi o que eu falei no início, né? Nós, a cidade de Belo Horizonte tem uma produção em artes visuais enorme, né? São muitos artistas, são poucas galerias comerciais, né? Então, sim, tem uma produção maravilhosa e que, quando você não tem claro que tem algumas instituições e tal, mas é muito artista. Então, e ele precisa, esses espaços autônomos, né, como o SPY, é muito interessante porque ele encontra um campo, um território em que ele pode explorar e que ele vai ser ouvido, né? E que ele vai desenvolver esse trabalho e vai ter condições de ter um fortalecimento na sua pesquisa. É o que a gente faz, né? É o que a gente... Esse acolhimento é muito interessante, né? Então, e claro, a gente, além de ter essa preocupação com a pesquisa do artista, a gente muitas vezes também faz a mediação dos artistas com as galerias, né? Algumas vezes isso aconteceu, a gente apresenta, a gente aproxima, a gente convida os galeristas para irem no SPY e verem alguma exposição, porque é uma oportunidade deles conhecerem, né? Então, a gente tem essa... E o ano passado, em 2019, todo ano, eu fiquei muito interessada também em trabalhar com os artistas na questão da precificação do trabalho, que eu acho importantíssimo e que o artista, muitas vezes, não tem isso, né? Então, assim, o trabalho dele tem um valor. Então, a gente bateu muito forte o ano passado nessa história da precificação inclusive a exposição da Cristina Marigo, assim, que ela fez no Sesc, a gente trabalhou muito essa questão dela vender o trabalho dela, né? Então, assim, eu acho importantíssimo. E, além disso, né? Além disso, ainda tem o profissional que quer trabalhar, quer desenvolver um trabalho em artes plásticas, em artes visuais, mas não é da área. É um profissional de uma outra área e que não vai agora fazer belas artes ou trabalhar ou estudar na Guignard. Então, é um fora da academia, né?
ele pode exercer e desenvolver seu trabalho, mesmo trabalhando, tendo uma outra profissão, né? Isso acontece muito. Teve uma época que a gente tinha um grupo que parecia um bloco cirúrgico, assim, porque tinha uma quantidade de médicos enorme que trabalhavam com fotografia, enfim, e que se interessavam pelas artes visuais, mas não tinham tempo. Então, é muito interessante também. E além disso, uma coisa que eu acho que eu não... A gente não faz propriamente exposições, mas a gente abriga projetos expositivos interessantes. Teve um projeto da Lauca, né, que foi muito bacana, da Flávia Regal, do Yaruan Matos, que também apresentou. Então, assim, a gente também fomenta essa questão da apresentação de um projeto, né? Enfim. E justamente nisso eu me lembro quando lá no SPY vocês convidaram a Silvia Westphalen, que a gente estava conversando, que é uma artista peruana. Não sei se o pessoal que está aqui já ouviu falar ou esteve no SPY quando ela esteve por lá. E então depois de lá eu saí para levar a Silvia onde ela estava hospedada e ela então me falou assim que coisa impressionante, em Lima nós não temos um lugar como esse, temos pouquíssimas galerias e não temos um lugar que apoie as artes de modo tão entregue e querendo tanto apoiar os artistas. Então ela teve uma inveja boa de Belo Horizonte, sabe? Da quantidade Ai, de artistas, da quantidade de pessoas que aqui comungam com essa ideia das artes como um eixo que organiza essa nossa sociedade. Então, assim, daí eu acho a importância da gente apoiar o SPY. E uma das, eu queria compartilhar com vocês uma coisa, por exemplo, que eu fiz. Eu tive uma iniciativa de querer apoiar nas cotas do SPY, então eu fui atrás de pessoas que pudessem comprar comigo uma cota e isso facilita para a gente poder apoiar o SPY, ter uma peça dessas. Nós vamos ter uma disputa, talvez, no Palitinho. A gente acabou sendo um grupo grande que comprou uma cota. Nós somos maravilha. 5 pessoas, então eu queria que vocês carregassem essa ideia no coração e talvez não só contemplassem ela, mas pusessem ela em ação, em compartilhar com sua rede, se as pessoas não topariam apoiar o SPY. Porque, como eu disse, se a gente não apoiar a sensibilidade do artista e a produção do artista, nós ficaremos sem símbolos, e uma sociedade sem símbolo é uma sociedade morta. É uma sociedade que não Insignificante. consegue sair do micro. Ela acaba reduzida àquilo onde a pessoa está confinada. Então, eu acho que esse é meu apelo. Eu não sou artista, mas eu sou uma amante das artes e gostaria de convidar vocês a se colocarem em ação por esse projeto. Legal. Muito bom. Muito É bom. maravilhoso, é maravilhoso. Obrigadíssima, né? Essa ação foi maravilhosa. Eu já não sei quantos aí, vocês vão ter que realmente disputar no palitinho e espero que vocês fiquem felizes e realmente a gente encontrou um jeito assim que eu tô achando que será uma gratidão compartilhada, né? Porque esses artistas do Apoia SPY, né? Quando o apoio acontece, quando eles se efetivar no sentido da entrega das obras, né? E do pagamento aos artistas, né? Vai ser realmente gratificante, porque eu de fato, eu nunca gostei da ideia de que os artistas sempre no estado de doação de obra, né? Então, a gente quis realmente que pedimos a esses artistas que nos apoiassem, que disponibilizassem, mas na hora que esse apoio acontecer, eles vão receber também, né? Então, isso
essa cadeia é muito interessante, né? E realmente estamos muito felizes com o apoio da Gutsanga, né? Que deu esse, acho que é um chute inicial, é o nosso ovo de indês, é o nosso primeiro apoio. Ô, Nídia, e como é que está funcionando a questão que você falou do apoio SPY? Como assim? Para adquirir uma cota, como é que é? Pois é, são 4 modalidades, né? Tem a modalidade de R$ 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000. E dentro de cada uma dessas cotas tem 4 lotes de obras de arte e que o apoiador escolhe um desses lotes. E o melhor jeito é entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que aí eu mando o arquivo, esse arquivo que eu apresentei para vocês, com todas as obras que estão nesse grupo de artistas, né, que apoiam o SPY, que serão apoiados por ele. E aí, diante disso, você fala, quero apoiar com 5.000, quero apoiar com 10.000. Aí eu mando um outro arquivo em que ali fica discriminado os lotes, né? Por exemplo, um lote com 4 obras, uma obra da Beatriz Magalhães, uma obra da Teresa Portes, é assim. E aí o apoiador recebe esses lotes, e aí é uma primeira conversa, porque pode ser que, né, igual dentro desses lotes, não, eu gostei mais do artista X e Y. Tem como a gente fazer um redesenho desse lote? Tem, né? Mas a gente fez esse primeiro para poder ter um início de conversa, né? Pode vir outros, né? Pode vir outros também, né? Outros artistas, né? Pode vir outros. Pode vir outros. Tem um desdobramento aí, né? Tem 2 artistas que já estão para entrar no nosso hall, né? Que é o Chico Rezende, que já enviou os trabalhos. E aí a gente está esperando um pouco começar a sair alguns e entrar outros, né? Para a gente ter Mas é provável, porque assim, alguns artistas já começaram a entrar em contato, de querer apoiar nesse sentido, né? De disponibilizar a obra para participar desse movimento Apoia SPY, né? Maravilha. Então, o caminho é procurar a Nídia e Nídia Negromonte no Instagram e as coisas ficam resolvidas. É isso. Lídia, eu gostaria de saber se você já teve uma experiência com exposição online no SPY, vocês já estão pensando nisso? A gente ainda não pensamos assim, o que em exposição online, não. O que a gente está realmente trabalhando muito são nas ações formativas que a gente vai oferecer para o segundo semestre, que são as oficinas, e que normalmente as oficinas elas desembocam numa mostra de processos. Então, será dessa maneira, né? E que provavelmente vai ser no Instagram, né? Que a gente, ou no Facebook, em que a gente vai apresentar o trabalho dos artistas participantes, né? Mas a gente está desenhando também um projeto que vai acontecer fisicamente no SPY. Mas ainda eu não tenho como, porque tá no formato embrionário ainda, né? Se eu falar, não dá para perceber ainda. Mas a gente, para o segundo semestre, a gente realmente já está a gente já está pensando em algumas ações nesse sentido, sabe? E claro que o formato final, né? A apresentação dos trabalhos vai ser no formato online. Mas talvez a execução não precise ser completamente, né?
Nós estamos desenhando aí. Mas vai ter grafias do outro, né, que eu comentei. Vai ser, eu não sei a data, mas é o segundo semestre, e cada um dos participantes traz o álbum de família, que é a nossa matéria-prima. Mas é isso, assim, as ações formativas, e que toda ação formativa, ou mesmo as expedições, ou mesmo as residências, né, que era o Ocupa Spy, ela sempre tem uma publicação, né, no sentido assim, de tornar público um processo de trabalho, né? Então, tem sempre essa exposição no sentido da publicação. E isso a gente deve fazer pelo Instagram e Facebook, né? Provavelmente. Maravilha. Nídia, eu queria te agradecer Parabéns. muito pela oportunidade de a gente se juntar aqui e falar do trabalho da SPY, do seu trabalho, do Marcelo e dos artistas que estão ligados a vocês.